Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, sobre todos nós, essa congregação e aqueles que estão nos vendo e ouvindo através da internet. Será que a gente consegue falar juntos o versículo 7º do Salmo 19? Ele diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, aos humildes. Será que a gente consegue, pelo menos, a primeira parte, como diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Tá bem? Mais uma vez. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Meus queridos, essa igreja, como já foi dito, ela está numa idade muito bonita, 15 anos. Se fosse uma menina, uma mocinha, era a fase do debut, né? Da debutante. A menina tem muitos sonhos. Mas essa igreja, ela é composta de pessoas com menos de 15 anos, com 15 anos, com mais de 15 anos. E ontem nós vimos aqui, isso que já foi uma celebração, eles acharam assim bonito, eles chamam de 60 mais, não é? Apesar que 60 anos hoje não significa uma idade muito grande. Mas essa igreja já passou por uma experiência, a morte do nosso primeiro pastor. Eu cheguei aqui quando a igreja tinha 6 anos. Depois tivemos outros ocorrências. Por fim, o pastor titular nos deixou. E depois veio essa peste. E nós estamos saindo dela. E o que é que nós vemos então? Nós vemos assim uma igreja que está, não diria ressurgindo, mas é uma igreja que está tomando uma forma, no meu entender. E quando essa igreja fez 12 anos, veio aqui o pastor Paulo Júnior, que abordou justamente os 12 anos de Jesus no templo. E foi uma maravilha. E agora, no final da semana passada, nós tivemos o pastor Marcos Teles, que enriqueceu muito a minha vida com o seu estudo no domingo, que no sábado eu não estive. E eu fico pensando o seguinte: daqui a alguns anos, sempre na igreja tem alguém que procura história. Se alguém for procurar a história dos aniversários da igreja, então vão encontrar lá Marcos Teles, vão encontrar Paulo Júnior e vão encontrar esse velho pastor para trazer alguns conselhos para a igreja. Mas que conselho que um macróbio pode dar? Falei difícil, hein? Tem gente que entendeu micróbio. Eu sou um micróbio, mas eu sou um macróbio. Macro, grande, tem aí uma loja que é macro, é porque é grande, é enorme, e bio, que é vida. Então, é um camarada que viveu bastante. É mais um sinônimo para idoso. Então vamos perguntar assim: o que esse homem falou? E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que nesta manhã, pela graça de Deus,
eu vou falar sobre a Bíblia, a palavra sagrada de Deus. E o conselho que dou é que esta palavra seja a bússola para a vida da igreja. Porque a nossa vida é uma navegação. É uma navegação. E sem rumo, você não atinge nenhum objetivo. E a Bíblia, então, é essa bússola para a igreja. Vamos ver. Há 2.700 anos, nas campinas de Moabe, diante de Canaã, havia o rio Jordão. Moisés havia morrido e agora era Josué, o comandante do povo de Israel, que adentraria a terra prometida. E vamos ver o que o Senhor falou para esse comandante. Josué 1,6: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Versículo 8: não se aparte da tua boca o livro da lei, o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué era o guia físico, mas a palavra de Deus era o guia espiritual daquele povo. Porque a palavra de Deus dizia isso. E Canaã, meus irmãos, a Canaã terrestre, ela simboliza também a nossa Canaã celestial. Tudo está sendo preparado pela história, um povo é eleito, ele sofre, ele padece, mas havia uma promessa que haveria uma Canaã. E agora ele está prestes a entrar nessa Canaã física. 1960 anos atrás, na era cristã, Paulo escreve para um jovem pastor chamado Timóteo. Nós ouvimos o que o Senhor falou para Josué e vamos ver agora o que Paulo fala para Timóteo, segundo Timóteo 3,4. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Aí no 16 ele diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Mais ou menos a mesma maneira que Deus fala para Josué, que é moço. O povo de Israel era moço, os velhos haviam morrido. Então nós temos uma nação jovem, Deus falando para uma nação jovem, nós temos Paulo falando para um jovem, e nós temos um velho aqui falando para uma igreja jovem. Isso não é por acaso. Ah, que coisa maravilhosa. Ele diz mais: na presença de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Pregues a palavra, esteja preparado tempo e fora de tempo, repreendas, corrija, exorte, repreendas, exortes com toda a paciência e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, juntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. Isso nós estamos cansados de ver. Nós estamos cansados de ver. Nós convidamos para pregar pessoas que
trazem uma voz maravilhosa. O liberalismo fez isso de uma maneira muito forte. E nós vemos hoje a pessoa não tem mais uma fidelidade para a sua igreja. Ela vai aonde ela se sente melhor. É como um restaurante onde você escolhe o tipo de comida que você gosta. A fidelidade à igreja, a denominação, ela não existe mais. Ela não existe mais. E Paulo vai dizendo assim, vai haver um tempo que o pessoal não vai suportar a sã doutrina, e nós vamos ver em seguida por que a Bíblia incomoda. Por que a Bíblia é áspera? Por que a Bíblia é lixa? Nós não gostamos de ouvir isso. Mas, meus queridos, a mensagem é a mesma no passado, no presente e no futuro. Israel desprezou a palavra da lei. Chegou um tempo do rei Josias fazer uma reforma no templo. Aí chega lá o seu secretário e vem, pega o sumo sacerdote. Encontramos a palavra de Deus. O rolo da lei estava perdido. Em pleno Israel. E a igreja? A igreja modificou a palavra de Deus. E a Bíblia tem uma cláusula pétrea na Constituição do Brasil. Nós temos umas 2 ou 3, é que não pode mexer. Deuteronômio diz assim: agora, pois, o Israel ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para o cumprides, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor teu Deus deu aos vossos pais. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Não pode tirar. E não pode acrescer. E a história de um pastor que, quando lia determinados trechos, ele dizia para a igreja assim: olha, essa frase aqui está entre colchetes e não consta dos melhores manuscritos. Isso você vai encontrar quando, na oração de Jesus, lá no final, honra e glória, aquilo está entre colchetes. Aí uma irmãzinha, muito crédula, foi para casa e pegou a Bíblia dela. Um dia o pastor foi lá, foi fazer uma visita e pediu a Bíblia. Eu também, sempre que visito a igreja, pessoas, eu não levo Bíblia, porque pela Bíblia eu vejo se o indivíduo, como é que está a relação dele com Deus. Quando ele pega a Bíblia, a irmã pegou uma gilete e aonde o pastor disse que aquela frase, ela cortou. Passou assim a gilete e tirou aquela coisa. Aí ele caiu em si. Porque no outro lado da página, ela havia também cortado um versículo muito necessário. Ele pede misericórdia a Deus. Não pode acrescer e não pode retirar. Toda a palavra de Deus é pura, escudo, e para os que confiam nele, nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Provérbios 3, 5, 6. Então quem mexe na palavra de Deus a Bíblia diz, mentiroso. Eu vejo em alguns cânticos, aquele hino, por exemplo, Ele Vive, está completamente descaracterizado do original, porque as pessoas vão mexendo. Vai colocando isso, vai colocando, segundo ele, tá?
Os hinos são mexidos. Agora, não mexa no que diz a palavra de Deus, não. E o Apocalipse vai dizer a mesma coisa no último coisa. Mas, meus irmãos, o primeiro a descumprir a palavra de Deus foi o meu pai. E foi o pai de cada um de nós aqui, que foi Adão. O homem tem uma propensão de distorcer as coisas. Deus disse assim, olha, não coma disso. Aí ele vai e come. Descumpriu a palavra de Deus e deu no que deu, que nós pagamos até hoje o preço disso, e Jesus pagou um preço muito maior. Mas, meus queridos, eu quero... Começamos há alguns alguns meses, em outubro, uma série de mensagens sobre as 5 solas. E vamos verificar agora como começou a distorção dos ensinamentos bíblicos na igreja antiga, a igreja oficial. Vamos ver. No ano 300 começou as orações pelos mortos. Orações pelos mortos. A Bíblia não fala de oração por mortos. 375, veneração dos anjos e de santos mortos e o uso de imagens. A Bíblia não... Ano 600, orações dirigidas a Maria, santos mortos e anjos. Você encontra isso na Bíblia? Título de Papa ou Bispo Universal dado a Bonifácio III pelo imperador Focas. 709, beijar o pé do Papa começa com o Papa Constantino. 786, culto à cruz, imagens e relíquias. Ano 850, água benta misturada com um pouco de sal e abençoada por um sacerdote. 995, canonização dos santos mortos pela primeira vez pelo Papa João XV. Ano de 1190, venda das indulgências. 1215, confissão auricular de pecados ao sacerdote em vez de a Deus, instituída por Inocêncio no concílio de Latrão. Agora, meus irmãos, 1229, proibição da Bíblia aos leigos, colocada no índice de livros proibidos pelo Concílio de Valença. Ninguém pode ler a Bíblia. Ninguém pode ler a Bíblia. Ele não vai entender a Bíblia. Eram só os monges, os nobres, que poderiam ter acesso. Mas olha, 1439, o purgatório proclamado como um dogma pelo Concílio de Florença. Agora, olha aqui. 1545, tradição declarada de igual autoridade que a Bíblia pelo Concílio de Trento. A Bíblia já não é mais regra de fé e prática. Agora tem toda uma tradição por trás disso. Histórias contadas, decisões. A Bíblia não é mais única. A Bíblia não é mais suficiente. Oh, meu Deus. 1546. Livros apócrifos acrescentados à Bíblia pelo Concílio de Trento.
acrescentando e tirando. 1854, Imaculada Conceição da Virgem Maria, proclamada pelo Papa Pio IX. 1870, infalibilidade do Papa em matéria de fé e de moral, proclamada pelo Concílio do Vaticano. 1950, Assunção da Virgem Maria, ascensão corporal ao céu, pouco mais depois de sua morte. Por último, 1965, Maria proclamada mãe da Igreja pelo Papa Paulo VI. Isso é de chorar. Isso é de chorar. Quanta coisa acrescida, e a Bíblia diz: não acrescenta nada e não tira nada. E aí então, são poucos exemplos, são muitos. Aí começou a haver um sopro no mundo de então, as navegações, o iluminismo, e o Espírito Santo bateu no coração de um monge agostiniano, Martinho Lutero. Por que eu estou dizendo que o Espírito Santo bateu no coração dele? Abriu a sua mente. Ele que lia a Bíblia, ele que traduzia a Bíblia. Um dia ele pega Romanos 1,17 e diz assim, e lê assim, e compreende assim: o justo viverá pela fé. A Bíblia não é revelada por completo na primeira vez. Ela vai sendo revelada aos poucos, aos poucos, aos poucos. À medida que a gente vai lendo a Bíblia, ela vai sendo revelada. Às vezes eu passo por cima de algum texto. Diz assim: mas eu nunca vi isso. Mas há 20 e tantos anos eu leio a Bíblia todos os dias. Aí, em 1517, então, começa um despertamento dentro da igreja oficial. E os outros reformadores, depois de algum tempo, eles fazem o seguinte: eles pegam 5 elementos ou fundamentos bíblicos e eles disseram assim: somente isto basta. Então, somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e glória somente a Deus. Vocês já fizeram alguma reforma na casa de vocês? Uma limpeza na casa de vocês? E começaram a juntar as coisas e dizer assim: isso aqui não serve, isso aqui não serve, isso aqui não serve. Apesar que tem gente acumulador que tudo serve, nunca usa, mas aí separa daqui, separa daqui, assim. Isso basta. Eu não preciso mais do que 5 pares de sapato. Eu não preciso mais do que 5 camisas. Eu não preciso mais do que 5 calças. Eu não preciso... Aí o resto você dá. Foi isso que os reformadores fizeram. Tiraram as escórias, limparam, poliram e disse assim: essas 5 palavras aqui bastam para uma igreja. E graças a Deus, esta igreja tem no seu estatuto os 5 solas. Por isso eu tenho um prazer muito grande aqui. Agora, que coisa triste. Tradição declarada de igual autoridade para a Bíblia. Você sabe que Jesus Cristo não teve problema com um pecador. Nenhum problema. O problema de Jesus, que Jesus enfrentou, foi com o religioso.
E eu, como pastor, eu queria que aqui ninguém fosse religioso. Ninguém aqui fosse carola. Ninguém. Mas fosse cristão. Amém. Fosse cristão. Não adorasse a igreja, mas adorasse a Cristo. E procurasse viver a vida de Cristo. E Jesus teve problema com os religiosos, sabe por quê? Por causa da tradição. Mateus 15:3, ele, porém, respondendo, disse-lhes: e vós, porque transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Oh, desgraça é a tradição! Deus deu 10 mandamentos. Cristo estava nos mandamentos. Quando ele deu os mandamentos, os rabinos foram modificando e chegaram a 613 mandamentos. 613 mandamentos. E a tradição falava mais alto do que o mandamento. Disse-lhe Jesus: bem sabeis rejeitais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Havia uma tradição que um filho, ele era obrigado a cuidar do pai em necessidade, mas se ele dissesse assim, corbã, ele não precisava cuidar do pai. Ele dizia, essa oferta, esse dinheiro que eu vou gastar com meu pai, vai para a igreja, vai para o templo. Olha que coisa. Meus irmãos, a Bíblia é um livro inerrante, autoritário e verdadeiro. Sendo a palavra de Deus, o autor é o Espírito Santo, ele pode ser compreendida pelas pessoas mais simples e incultas, que nós vimos agora, a lei do Senhor é perfeita. E ela vai para os simples, dá sabedoria aos simples. Eu contei aqui alguns domingos atrás, há alguns domingos, de que a primeira igreja batista do norte do Paraná nasceu por instrumento de um casal de índios que morava em Biporã, já com alguma cultura. Eles vão para a Rolândia visitar alguém e chegaram numa casa, ela viu um baú. Ela fala para o marido, essa noite eu tive uma visão que ali dentro tem um livro de capa preta. E ela perguntou para a senhora, aí dentro tem um livro de capa preta? A mulher disse, tem. Me foi dado por um pastor. Ela pegou o livro, você me dá esse livro? Deu. Simples. E esse casal saiu. Um dia, esse casal sai de Biporã, vai até a igreja batista, a igreja presbiteriana independente, cujo pastor era o pastor Jonas Dias Martins, que eu conheci, e chegou e disse assim, pastor, eu quero ser batizado. Aí, o pastor fez uma profissão de fé, tá bem, vamos batizar. Aí, quando está no livro, aí, quando o pastor colocou água numa bacia, ele disse assim, mas eu vou ser batizado nessa bacia? O pastor Jonas, naquela hora, teve a revelação e disse, meus irmãos, vocês para serem batizados precisam ir a Assis, no estado de São Paulo.
Lá tem uma igreja que batiza no rio. Santo homem de Deus. E eles pegaram a estrada, as picadas. Chegaram em Assis, procuraram o pastor Frederico Vittles, da igreja. O pastor Jonas mandou uma carta para eles. Fizeram uma profissão de fé, batizaram. Aí o pastor chamou lá o tesoureiro e diz assim: dá um dinheiro para eles voltarem de jardineiro agora. Pegou o dinheiro, tiraram 10% e deram para o tesoureiro. Sem nunca terem ouvido a palavra pregada por um pastor, nenhuma doutrinação. É essa palavra que dá sabedoria aos simples. Não venha com essa história que a Bíblia não pode ser compreendida. Há uma história que eu gostaria de relatar para vocês, da conversão de um bandido no México. Num grande assalto a uma casa de campo de rica família, levou além de dinheiro, joias, objetos de arte, prataria e uma Bíblia de luxo usada para enfeite. Barça. Quantos lugares a gente vê? A gente vê a Barça aberta, não é? Aí ele ficou escondido, esperando passar o tempo, o período da repercussão do caso. Para passar o tempo, começou a ler a Bíblia. As buscas foram suspensas. Um dia chega ao juiz criminal da cidade de Saltillo um homem e diz: venho entregar-me como prisioneiro. Quem é o senhor? Perguntou o juiz. Ele disse assim: sou Juan Chávez. O juiz estremeceu quando ouviu aquele nome. Quem o conduziu aqui para ser prisioneiro? Como prisioneiro? O ladrão serenamente mostrou a Bíblia que havia roubado e esclareceu. A leitura deste maravilhoso livro impulsionou-me a regressar espontaneamente para entregar-me e dessa maneira responder pelos crimes que cometi contra a sociedade, como Jesus de igual modo pagou na cruz para a redenção dos meus pecados. Pode uma coisa dessa? Se essa palavra não for a palavra de Deus, eu não sei. Mas é um exemplo atrás do outro, de maravilhas, de regeneração dessa palavra. Mas, meus irmãos, por que a igreja tirou e acrescentou? Para amenizar a aspereza da palavra de Deus, como eu já disse. A Bíblia faz um raio-x do homem. A Bíblia faz uma ultrassonografia do homem. O homem, a Bíblia mostra para o homem aquilo que está entranhado dentro dele e que às vezes nem ele mesmo sabe. O que Hebreus diz? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito. Isso é uma coisa que se discute, se o espírito está na alma, ou se nós temos uma alma, um espírito e um corpo. A coisa é tão junta que essa palavra de Deus, ela vai penetrar. E ela vai fazer essa divisão, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos
e intenções do coração. Oh, meu Deus! Essa palavra de Deus, ela mesmo se diz: porventura a minha palavra não é como o fogo, diz o Senhor, e como o martelo que esmiuça a pedra. Nós temos um coração de pedra. Nós temos um coração duro, empedernido. O que ataca esse coração? A palavra de Deus. Uma troca de coração é feita pela pregação da palavra de Deus, pelo Espírito Santo. A Bíblia desnuda o homem, como desnudou Davi, o homem segundo o coração de Deus. Reduziu Davi, ele já era pequeno, mas reduziu ele ainda menor do que. Desnudou Salomão, desnuda qualquer um. E essa palavra de Deus me desnuda quando diz assim: os gentios pecaram, os judeus pecaram, todos pecaram, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Paulo falando, capítulo 3 de Romanos. Oh, triste situação do ser humano. Triste a situação do ser humano. Na década de 70, o liberalismo campeava. Se levanta nos Estados Unidos um psiquiatra famoso, Karl Menninger, e ele escreveu um livro cujo título é assim: que é feito do pecado? O politicamente correto cria expressões, palavras que amenizam a dureza da palavra original. Você não fala mais em pecado hoje. Você não dá nome aos pecados. Os pecados são os frutos do pecado. O pecado é um só. Mas os frutos desse pecado: desvio de personalidade. Ouvi outro dia que não se pode mais falar uma homenagem, porque começa com homem. Tem que se falar ovário homenagem. Pode uma coisa dessa? E nós estamos entrando nessa. O politicamente correto está acabando com a nossa liberdade de expressão. A nossa vida está ficando chata, terrível. Aí Menninger diz assim: saúde mental e saúde moral são idênticas, e que a única maneira pela qual nossa humanidade sofredora, conflitante e ansiosa possa esperar a prevenção das doenças mentais é através do reconhecimento da realidade do pecado. Chegar diante de Deus: eu sou pecador. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu sou pecador. O homem não reconhece mais isso. Ah, Davi. Quando Davi, no Salmo 53, ele faz aquela confissão depois do crime contra Urias, do adultério com Betsabá, ele se ajoelha e ele diz: pequei.
e reconhece: volta a dar-me a alegria da tua salvação, porque o pecado tira a alegria. O pecado tira a alegria. E a igreja precisa, pregando a palavra de Deus, não omitir que o homem é pecador. Não escapa um. Nós começamos a mensurar a nossa santidade pela ruindade do outro. Aí eu não faço isso. Eu não faço isso. Manner diz assim: preguem, digam a verdade nua e crua, digam dos púlpitos, gritem do alto dos telhados. Isso é um psiquiatra falando. Não é um pastor, não é um evangelista. E um teólogo americano, Newberg, ele disse assim: esse pessoal proclama e adora um Deus sem ira, o qual trouxe homens sem pecado para um reino sem julgamento, por meio de ministrações de um Cristo sem a cruz. Isso aqui é sério. Isso aqui é muito sério. A Bíblia usa os termos carne e pecado para descrever aquela força dentro de nós que está em completa revolta contra Deus. Essa natureza não existia no homem ao ser criado por Deus. Entrou em Adão e Eva no momento em que desobedeceram a Deus e ele retirou sua vida espiritual deles. Então, aos olhos de Deus, o homem está morto. Efésios diz: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Aos olhos de Deus, o mundo é um cemitério. Todo mundo morto. Mas a graça de Deus é maravilhosa, é maravilhosa. Meus irmãos, o nosso problema não é externo. O nosso problema é um problema interno do coração. Às vezes nós queremos tratar o externo, tratar a cabeça. Há uma historinha antiga, meio sem graça, mas ela serve para ilustrar. Aí no século passado, onde a medicina não era desenvolvida, uma mulher chegou na botica e pediu um remédio, dizia que ela estava com uma dor aqui na barriga, aquela coisa toda. Aí lá o farmacêutico foi, pegou aqueles vidros, aquela coisa toda, e fez uma garrafada para ela, esverdeado, e falou: olha só, toma isso aqui, uma colher, 3 vezes por dia. Ela cheirou, horrível o cheiro. Tomou a primeira colherada, quase vomitou. Aí depois de algum tempo voltou lá na coisa e disse: olha, eu não sarei. A senhora tomou todo o vidro? Eu disse: não, não tomei. Eu passava na barriga. A dor estava na barriga. Eu passava o remédio na barriga. Mas, minha senhora, o seu problema está lá dentro, não está lá fora. Mas é isso que acontece conosco. O pecado está lá dentro, ele está entranhado em nós. Meus queridos, o John Stott, ele diz assim: o poder transformador da palavra depende do reconhecimento da autoridade divina. A inspiração divina de toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, significa que Deus tem falado clara e infalivelmente. Eu preciso crer nessa palavra. Eu vou dar meu testemunho aqui. Durante muito tempo eu não criei nessa palavra. Nascido dentro da igreja. Eu tinha dúvida com relação a algumas passagens. E eu dizia assim: a Bíblia contém a palavra de Deus. Tem trechos que são da palavra de Deus. Até que um dia
fazendo uma viagem pelo Rio Paraná, com um pastor, um velho pastor, visitando as ilhas. E nós tínhamos um estudo bíblico toda manhã antes de viajar. À noite fazia o culto, distribuía alimento, distribuía remédio. E no dia seguinte a gente saía a navegar. E numa daquelas manhãs o Espírito falou no estudo dele sobre a palavra de Deus: nunca mais duvidei de nada. De nada, de nada. Eu peço a Deus todos os dias, revela a tua palavra, revela. Eu não estou entendendo. Tem coisas difíceis aqui. Pedro chega a dizer assim: o Paulo fala umas coisas difíceis que eu não entendo. Mas eu primeiro preciso crer que esta palavra de Deus, ela é divina. Então, somente a Escritura, ela nos revela que somos salvos somente pela graça, e somente pela fé, e somente na pessoa de Cristo, e a Deus toda a honra e glória, somente para Deus. Só a Escritura. Como é que Jesus respondeu lá no monte à tentação do diabo? Ele argumentou com o diabo? Ele só dizia assim: escrito está. Escrito está. Escrito está. Meu irmão, a hora que você estiver em tentação, todos nós somos tentados nos mais diferentes campos da nossa existência. Todos. Ninguém escapa. Agora, o que Jesus diz assim? Não nos deixeis cair em tentação. A tentação existe. Agora, sabe como é que, diante da tentação, como é que eu falo? A Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso. Então, eu preciso ler, eu preciso... Meus queridos, eu quero dizer para vocês que essa palavra de Deus, desde o seu início até o fim, ela aponta para uma pessoa. A pessoa de Jesus Cristo. Solo Cristo. Somente a Bíblia aponta que há somente um Cristo. Oh, maravilha! E como a igreja desvirtuou tudo isso. Como desvirtuou. E foi mudando, e foi mudando, e foi mudando. E nós colocamos quantas coisas no lugar da pessoa augusta de Cristo. Porque a Bíblia é teocêntrica quanto à sua autoria. Cristocêntrica quanto ao seu lema. E antropocêntrica quanto ao seu objetivo. A Bíblia é para o homem. Aponta Cristo, a Bíblia é cristocêntrica. E os autores são autores mandados por Deus. Queridos, o único Salvador nosso é Jesus Cristo. O único Salvador nosso é Jesus Cristo. Ninguém além dele. Portanto, quando você põe alguém co-redentora, quem que morreu na cruz? Foi ele, só um. Então você vai dizer assim: não, mas ele teve uma mãe. Essa mãe foi uma coisa extraordinária. Foi. Agora eu pergunto para você o seguinte: você tem um bandido, mas bandido. Ele é condenado à forca, à morte. Você vai levar a mãe dele porque gerou ele? Como isso? Meus queridos, Cristo disse assim: digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus.
Eu já tive vergonha de confessar Cristo. Eu já tive vergonha de confessar Cristo. Hoje, onde eu posso, o Apocalipse diz que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Isso vai acontecer. Alguém imaginou como será essa confissão? Imagine só o momento em que seu nome brotar dos lábios de Jesus perante os anjos. Pedro! Uma coisa que a gente mais gosta de ouvir é o nome da gente. Você já viu isso? E de ler no jornal também. Aí, quando eu ouço esse nome, esse filho creu em mim, abriu meu coração e permitiu que eu fizesse morada nele. Ele creu que eu morri na cruz pelos seus pecados, que eu o substituí, mas ele creu que ele foi incluído na minha morte e que ele recebeu a minha vida na ressurreição. Portanto, não importa seu passado, tudo foi perdoado. Ele está vestido da minha justiça e seu nome deve permanecer para sempre no livro da vida. Você gostaria de ouvir essa confissão? Oh, meu Deus do céu! É o que eu mais anseio. Eu termino contando para vocês uma explicação que um sábio deu sobre o tribunal. Ele contou que um homem tinha 3 amigos. E um dia um deles foi intimado a comparecer no tribunal. Ele havia cometido algo grave e a pena poderia ser grande. E ele então procurou seus amigos. O primeiro amigo disse assim: a única coisa que posso fazer é dar-te um traje novo para você comparecer no tribunal. O tribunal tem que ir bem arrumado. Eu posso fazer isso. O segundo disse assim: eu só posso ir com você até a porta do tribunal. O terceiro disse assim: quanto a mim, e a história diz que aquele que menos se esperava dele, ele disse assim: eu entrarei contigo e falarei por ti. Esse era um advogado. Assim fez, e o réu foi absolvido. O sábio então disse, aplicando essa história, dizendo para eles: assim é a vida de vocês, assim é a nossa vida. Um amigo vos dará roupa para o seu enterro. Esse é o dinheiro. Você pode comprar. O outro o acompanhará até o túmulo. Seus pais e seus amigos, sua família. Aí ele diz assim: o terceiro é o amigo fiel, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o único que pode nos salvar eternamente. Eu quero ter esse amigo. Ele é meu amigo. Ele é meu amigo. Pai, essa é a tua palavra. Essa é a tua santa palavra. Que ela faça morada dos nossos corações. Que ela nos mostre o Cristo. Somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a tua palavra, Senhor Deus, mostra esse caminho. O caminho da graça, o caminho da fé. E somente a ti, Senhor Deus, devemos dar toda a honra e glória. Em nome de Jesus, amém. Vamos em paz, meus irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo,
o amor de Deus esteja cada um de nós hoje e sempre. Bom domingo, meus queridos. Bom domingo.